Fala galerinha de cachorro, tudo bem com vocês? Boa noite galera, vamos entrando. Ahn, Pessoal, vamos ter um convidado que é o Dr. Edgar. O Dr. Edgar é um médico veterinário especialista nesse assunto de alimentação natural para cães. Olha aí, apareceu o homem. Boa noite, Olá, doutor. boa noite, boa noite. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Como é que tá o senhor? Eu aqui tô ouvindo bem. Tá tudo bem aí? Tá ouvindo bem aí? Meu vídeo tá aparecendo ou não? Porque parece que para mim que travou. Tá Tá, parecendo beleza. bacana. Não, pra mim tá parecendo Tá. legal aqui. Ahn, Só vamos esperar mais um minutinho aí pro pessoal entrar aí e a gente já inicia. Só vou desligar os meus dados móveis aqui pra ficar só no Uhum. Wi-Fi. Como é que tá aí, doutor, na sua cidade aí? Tá chovendo, tá frio, tá calor? Tá variando o clima. Tava uns dias É, meio frios, outros dias meio quentes. Hoje tá quente, mas e tá muito seco, né? O que parece um é. deserto essa época do ano. Tem muito tempo que não chove. Muito tempo. Acho que a última vez que choveu Bom, não sei foi se o senhor junho. já veio aqui no sul, né? Aqui no sul é bem complicado, né? Semana passada tava chovendo o dia todo, né? A semana Uhum. toda. Ontem e hoje que fez um sol, hoje fez um calor bom, mas amanhã e final de semana já tá marcando tempo chuvoso de novo. Então tem que aguentar, né? Uhum. É, aqui tá bem seco, muito seco. Ah, é, hoje deu um calor bom, mas infelizmente diz que amanhã, sábado, domingo tá marcando chuva. Não tem que aguentar, fazer o quê? Uhum. Faz parte. Ah, doutora, a gente separou algumas. A gente fez um roteiro, né? Conforme o senhor tinha Uhum. solicitado. A gente tem algumas perguntas aqui, né? E a gente vai debatendo, né? A gente vai falando, cada pergunta a gente vai conversando e o senhor vai falando aí o que o senhor sabe, né? É a sua Tá especialidade. bom. Só vou avisar o pessoal aqui do meu Instagram aqui, né? Pessoal, hoje a live vai ser específica sobre alimentação de cães, alimentação natural para cães, tá? Então a gente não vai responder perguntas sobre xixi e cocô, porque meu cachorro late pro vizinho, late pro periquito, meu cachorro puxa no passeio. A gente vai hoje o tema específico alimentação de cães, tá? Então se você tiver uma dúvida referente à alimentação do seu cão, o seu doutor Edgar vai nos auxiliar. Doutor, então vamos começar na primeira pergunta, tá? Ah, a maioria das pessoas fornece ração para o seu cão hoje, né? Então, sempre foi assim, né? O pessoal sempre oferecia ração, ou como é que era antigamente? Então, nem sempre as pessoas, né, ofereciam ração para os cães. Eu acho que é bem válido a gente contar um pouco da história das rações, né? As pessoas acabam, acho que, Sim. inconscientemente achando, né, não, o cachorro sempre comeu ração, e essa não é a verdade. As rações, elas começaram a ser produzidas, ou melhor, não eram rações ainda, mas eram alimentos industrializados para cães, ali por volta de 1890, com um senhor chamado James Spratt. Ele era um comerciante que ficava navegando ali entre os Estados Unidos e a Inglaterra, e ali, perto dessa data, cerca de 130 anos atrás, ele, no porto lá em Londres, ele viu uns marinheiros jogando uns biscoitos, aqueles biscoitos bem secos que eles levavam ali na viagem para durar bastante tempo, jogando fora ali no cais e tinha uns cachorros comendo, né? E aí ele ficou olhando aquilo assim, teve uma sacada, vou produzir biscoito para cachorro. E aí ele começou a fazer isso. Só que as pessoas não estavam acostumadas com isso. Da mesma forma que hoje, muita gente acha um absurdo a gente pensar em falar que vai tirar a ração do cachorro e dar alimentação natural para ele. Naquela época era completamente estranho. Ah, por que eu vou dar um biscoito pro cachorro? Eu mesmo faço a comida do meu cachorro. E foi assim desde a domesticação do cão aí, há 15 mil anos atrás. Né? Sempre preparamos a comida dos cães.
E aí, o que o James Spratt fez, e foi a grande sacada dele? Fazer propaganda. E ele começou a investir em marketing, né? E começou a falar coisas do tipo, para que você vai ter o trabalho de preparar a comida do seu cachorro? Pense em uma coisa mais prática, né? E assim começou tudo. Com o tempo, passou a ser algo do tipo, você não sabe balancear a dieta do seu cachorro, né? Você vai acabar causando uma doença nele e tal. E começou a chamar veterinários para participar dessas propagandas, né? Bem antigamente tinha propaganda, por exemplo, de cigarros que médicos apareciam e falavam assim, olha, eu fumo, e fumar é show de bola, tal. E isso dava credibilidade ao cigarro, né? Pô, tem um médico fumando, né? E a mesma coisa Sim, e a mesma coisa acontece com o mercado de alimentação pet. A maioria dos veterinários reforça isso, né? Ração é o melhor alimento para o seu cachorro. Mas a verdade é que de nutrição animal a gente vê muito pouco na faculdade, comparado a outras disciplinas, né? Se a gente pensa que tem um curso de nutrição humana, que dura 5 anos, imagina, né, alguns créditos que a gente faz em nutrição animal. E quando chega na nutrição de cães e gatos, é pior ainda. A gente aprende ali a fisiologia, como que funciona tudo e tal, mas no final das contas dê ração para o seu cachorro, dê ração para o seu gato, dê ração ou recomende ração para o seu cliente. Né? A gente não aprende sobre alimentação natural na faculdade, né? Pelo menos foi o meu caso. Então, os veterinários é lavagem cerebral, né? Aquilo, vai dar ração para o cachorro, vai recomendar ração para os seus clientes. E aí as pessoas acham estranho, né? E, tipo, se você não der ração para o seu cachorro, você pode até matar ele, causar uma doença e tal. E eu penso nos nossos bebês, né? Eu não sou pai ainda, mas, poxa, as pessoas preparam a comida dos seus bebês, das suas crianças, e são muito mais sensíveis do que um cachorro, né? Acho que se um bebezinho tomar água do chão, ele vai com certeza ficar doente. O cachorro bebe água do chão, vai passear na rua, come algum resto ali que a gente não vê, o cachorro pega rápido e tal, e geralmente eles não passam mal. E por que isso? Porque eles têm um estômago de carnívoro, né? Um estômago super ácido que mata essas bactérias que transmitem as doenças causadas por alimento, as DTAs, né? E aí eu recomendo muito que vocês assistam o documentário Pet Fooled. Eu tenho uma notícia ruim, mas uma notícia boa depois, né? A notícia ruim é que ele estava disponível na Netflix. E aí tem uns anos eles tiraram. Mas eu encontrei... mas eu encontrei... Eu ouvi falar, então você vai assistir porque tá no link aqui da minha bio. Eu encontrei com legendas em português ainda. Então, fantástico documentário, recomendo muitíssimo. Se você gosta de seu cachorro, assista Pet Fooled. Porque vai mudar a sua visão com relação à alimentação dele, principalmente, né? Vai ver os absurdos que a indústria faz, né? E que nem o meu caso aqui, doutor, eu sempre alimentei os meus cães com ração, né? Desde filhotes eu sempre dei a ração, né? Ração seca. Até hoje eu tô dando uma ração boa, digamos assim, né? Uma ração super premium, digamos. Eu trabalhei em uma marca de ração, então eu sei um pouco também, né? Sobre os nutrientes, proteínas e etc, tá? Mas, às vezes, eu também dou uma alimentação natural para eles, né? Isso a gente vai falar depois na outra pergunta. Mas eu sempre tento dar uma variada, botar uma proteína, botar, né, uma cenoura, uma beterraba, alguma coisa, uma couve-flor, para dar uma diferenciada, né? Mas isso mais para frente a gente debate ali na próxima pergunta. Mas o senhor aconselha também, às vezes, a gente dar uma variada, ou dá, para quem só dá ração para o cão, dá alimentação natural também? Ou só dá meu cão só come ração, vai comer ração pro resto da vida. Come alimentação natural, vai comer a alimentação natural pro resto da vida. Ou pode dar essa variável? Então, eu particularmente não recomendo que mescle, né? Porque a forma que as rações são balanceadas é diferente da forma como a alimentação natural é balanceada. E aí, quando tem essa mistura, digamos assim, dessas modalidades, vai acabar desbalanceando a dieta no final das contas. Alguns nutrientes vão ficar em deficiência e outros em excesso. E as duas situações são ruins, né? Então, assim, eu recomendo que seja um ou outro. É claro que, se você está dando ração, tem formas de você melhorar a alimentação do seu cachorro. A primeira coisa procure uma ração de qualidade.
Procure uma ração que não tenha milho, trigo e soja, já existem rações assim no mercado. Procure uma ração que não tenha BHT e BHA. Eles são dois conservantes, mas são sintéticos. E são, para vocês terem ideia do grau de risco que eles podem trazer, são conservantes proibidos na Europa. O cachorro europeu, o gato europeu não comem, não pode entrar lá. E outra coisa é a questão dos transgênicos, né? Se você compra uma ração que tem aquele T amarelo, né, tem um triângulo amarelo e um T dentro, significa que ali tem milho transgênico, soja transgênica. E isso é ruim porque provavelmente existe contaminação cruzada com agrotóxico ali. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é, invista em um bom prebiótico e um bom probiótico para o seu cachorro, né? Principalmente probiótico. O que eu mais recomendo é o kefir de leite. A maioria dos cães tolera bem e ele é excelente. Tem o repolho fermentado também, que é super bacana, super fácil de fazer. Tem vídeos a respeito disso no meu canal, como fazer o repolho fermentado, como fazer o kefir. Existe a possibilidade também de você pedir para o seu médico veterinário uma receita e aí você manda manipular, a farmácia de manipulação manipula aí até em formato de biscoito, fica super fácil de dar para os cachorros. No momento eu estou dando probióticos assim para os meus cachorros, estou dando manipulado, porque aí dá para fazer um negócio assim bem potencializado, né? Porque dá para escolher ali as bactérias que vão estar ali e a quantidade delas. E aí fica super bacana. Existe a opção também de comprar o probiótico em loja, pet shop mesmo, né? Vem num tubinho e tal. Eu não recomendo tanto. A minha experiência é que os cães, por exemplo, geralmente recomendam um probiótico quando o cachorro está com diarreia. Nesses casos, quando o cachorro recebe esse probiótico manipulado, ele recupera bem mais rápido do que quando recebe esse probiótico comercial. Mas assim, a recomendação que eu dou é, não espere o seu cachorro ficar doente para você dar probiótico para ele. Dê probiótico todos os dias para o seu cachorro. Isso vai manter a saúde dele. Uma outra coisa legal que você pode fazer, no caso do seu cachorro comer ração, é você dar ômega 3 para ele. Né? É super importante, porque ajuda a desinflamar o corpo dele. Então, assim, são algumas medidas que você pode entrar como extras, digamos assim, e que não vai atrapalhar ali o balanceamento da dieta da ração do seu cachorro. Uma outra coisa que você pode acrescentar e que é excelente, um dos melhores alimentos para o cachorro é o ovo. Né? Você pode até mesmo dar o ovo cru para o seu cachorro. É claro que tem que passar ali por um período de adaptação. Né? O seu cachorro, eu não recomendo que ele comece a receber ovos crus de uma vez, porque ele pode ter diarreia. Então começa com ovo cozido, bem cozido, e aí a cada 4 ou 5 dias vai cozinhando cada vez menos até o ovo estar cru. Né? Fazendo essa adaptação de forma lenta, o cachorro ele aceita bem. É claro que assim, tudo isso que eu falei aqui é voltado para cães saudáveis. Tá? Se o seu cachorro tem alguma doença, insuficiência renal crônica, problema cardíaco, câncer e tal, aí as recomendações podem ser outras, e aí você verifica com o seu médico veterinário, porque essas doenças precisam de dietas específicas para o tratamento dela, e uma dieta inadequada pode piorar o quadro, tá bom? Entendi. Show de bola. Bem detalhado. A próxima pergunta. A ração é uma boa escolha para os nossos cães hoje? Então, o grande lance das rações, por que elas assim, se deram tão bem no mercado, digamos assim, por que é um negócio tão lucrativo, é porque eles conseguiram aproveitar dois grupos de ingredientes que eram restos, né, que não tinham assim não geravam tanto lucro para as indústrias. E um desses ingredientes eram as sobras que tem na indústria do abate de animais e as sobras da indústria de grãos. Se o pessoal tiver interesse e quiser procurar, é uma lei muito extensa que se chama RISPOA, que nessa lei ela foi produzida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e são mais de 500 artigos ali, a maioria deles descrevendo o que deve ser feito no momento do abate dos animais, principalmente de bovinos, que é o que mais consumimos. Então a história é mais ou menos essa. Você vai abater lá o bovino, o veterinário vai inspecionar a carcaça. Se tiver um ovinho de verme ali no músculo, vai retirar essa região que tem um ovo de verme, esse pedaço vai para a graxaria. O restante pode passar para o consumo humano, tá tranquilo. Se o veterinário vai inspecionar e a carcaça está assim, lotada de ovinhos de verme, o que vai fazer? Essa carcaça inteira vai ser condenada
vai para a graxaria, não vai para o consumo humano. Se o animal lá está com tumor, mas é um tumor pequeno que não afetou a carcaça, retira o tumor, esse tumor vai para a graxaria e a carcaça vai para o consumo humano. Se já é um tumor assim generalizado, câncer generalizado e tal, o animal não vai para o consumo humano, vai inteiro para a graxaria. E aí a gente está mandando um monte de coisa para a graxaria. O que a gente vai fazer com isso? O que a indústria faz? Transforma nas farinhas, né? Então, se você pegar, por exemplo, o rótulo da ração do seu cachorro, provavelmente você vai encontrar lá farinha de carne e ossos, farinha de sangue, farinha de vísceras de ave, gordura hidrolisada de porco e tal. Tudo isso é um material que, do ponto de vista biológico, né, ele foi tratado, não vai transmitir doença para o seu cachorro. Mas não o ingrediente que aparece, às vezes, lá no rótulo da ração, né? Lá na embalagem tem uns pedaços de carne, uns cubinhos de carne e tal. Não é isso que é colocado na ração. Ali é propaganda enganosa total, né? Mas a legislação permite esse tipo de propaganda. E aí a outra indústria que entra é a indústria dos grãos, né? Por exemplo, criera de arroz, farelo de milho, glúten de milho e tal. Tudo isso é o que sobra de algum outro processo que foi feito para alimentação humana. Então, são insumos que, se a gente para pensar, são bem baratos, né? Com certeza, 1 quilo de farinha de carne e osso custa muito mais barato que 1 quilo de picanha, né? 1 quilo de glúten de milho vai custar muito mais barato que 1 quilo do grão de milho. E aí a indústria das rações pegou isso, juntou e fez a ração. Para mim, o principal problema é a questão dos grãos, porque isso não respeita a evolução dos cães. Né? Se a gente para pensar do ponto de vista evolutivo, os cães eles vêm de uma linhagem carnívora muito antiga. Né? Inclusive, dos mamíferos carnívoros, a primeira família que surgiu foi a dos canídeos, ou seja, a família dos cães. Né? A família que vai ter os lobos, vai ter os chacais, os coiotes, né? Outros animais ali que são parentes dos cães. E o primeiro mamífero carnívoro conhecido é o miacis. O miacis é um bichinho que viveu aí há 65 milhões de anos atrás e ele era carnívoro. Aí foi acontecendo a evolução e há cerca de 37 milhões de anos atrás surgiu um outro animal chamado Cynodictys. Ele já é bem mais parecido com o cão. O outro tem uma cara assim de guaxinim e tal, o miacis, né? E aí o Cynodictys já parece mais um cachorro. 23 milhões de anos atrás surgiu o Tomarctos também carnívoro. Há cerca de 300 mil anos atrás surgiu o lobo. E o lobo também é carnívoro. E há cerca de 15 mil anos atrás, tem alguns debates sobre isso, né? Mas ali, entre cerca de 10 a 15 mil anos atrás, começou a domesticação do lobo. E esse lobo, como eu falei, carnívoro, passou a conviver ali perto dos humanos tal, e ele manteve os hábitos dele. Se a gente para pensar do ponto de vista evolutivo, 15 mil anos não é nada, é muito pouco para que o cachorro tivesse uma mudança assim tão extensa no sistema digestivo dele, para ele passar, como é considerado até mesmo na faculdade, que o cachorro é um animal onívoro, ele não é mais carnívoro, segundo a faculdade. Mas isso está errado. O cachorro ele continua sendo carnívoro. E o que a gente viu aí nesses últimos anos da indústria das rações, né, os cães passando ali a comer grandes quantidades de grãos, a gente vê que a longevidade dos cães diminuiu. Os cães estão tendo doenças com mais frequência do que eles teriam se estivessem na natureza, né? Doenças como doença renal crônica. A gente vê muito cachorro idoso com doença renal crônica, mas não quer dizer que isso é normal. Não é porque o cachorro envelheceu que ele tem que ter um monte de doença, né? Mas é comum. Câncer tem aparecido muito, artrite, artrose, doença cardíaca e tal. Tudo isso tem ligação com o consumo de rações, com o consumo de alimentos inadequados. Né? E aí tem um livro que é bem legal, inclusive esse livro é gratuito, né? Quem quiser procurar aí na internet, baixar, é o livro Canis Lupus Familiares, uma abordagem evolutiva e veterinária. Esse livro foi escrito pelo médico veterinário, Dr. Ricardo Augusto Dias, e ele é professor do curso de medicina veterinária da USP, o mais tradicional do Brasil. O cara é bom. Né? E ele coloca no livro isso que eu falei para vocês, que os canídeos são a família mais antiga dentro dos mamíferos carnívoros. Tem uma frase que eu acho assim, fantástica dele, genial. Os cães eles foram domesticados por caçadores e não por agricultores. Né? Não faria nenhum sentido a gente pensar que
os homens lá das cavernas, né? Eles iam usar, sei lá, vacas para caçar? Iam usar, sei lá, um coelho para caçar? Não, eles vão usar o quê? Um animal que é carnívoro, que tem esse hábito de caça, que caça melhor do que a gente, né? E aí, por isso, eles foram domesticados. E aí, também tem uma outra coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez sim, que são os cães ferais. O que é um cão feral? O cão feral é um cachorro que, enfim, era criado, domesticado, tal, pode ser, sei lá, um pastor alemão, um Doberman, um Poodle, e esse cachorro ele foi abandonado. Foi abandonado próximo de uma região que tem mata, né, que tem floresta. E esses cães, eles se juntam, viram uma matilha, né, como é o comportamento deles na natureza, né, formar esses grupos, só que eles perdem esse lado domesticado. Eles viram, assim, extremamente agressivos, né, eles viram caçadores vorazes, inclusive eles geram impacto ambiental. Né? Por exemplo, na Mata Atlântica tem casos de destruição de outras espécies, porque você imagina um Doberman, um Pitbull, né, esses cães, Rottweiler, Pastor Alemão, cães muito fortes, né, mais fortes do que até mesmo os lobos, e eles não têm competição ali, né, não tem ninguém que vai controlar a população desses cães. E eles devoram tudo. Então, assim, se o cachorro é solto para expressar o comportamento dele, ele vai retornar a ser um caçador, por que a gente fica considerando ainda que cachorro é onívoro, que ele pode comer grão? Né? Cachorro, os cães ferais, eles não vão invadir fazenda para destruir plantação de milho, né? Ou soja, ou alguma coisa desse tipo. Né? E se a gente soltar um coelho na natureza, uma vaca, eles vão virar caçadores? Também não. Né? Então é isso, a gente tem que respeitar a natureza do cachorro, né? Que é de ser carnívoro. E por isso as rações não são um alimento assim adequado para os cães. Uma outra coisa que é legal a gente falar é da questão do que é considerado uma espécie dentro da ciência. Né? Lá nas aulas de biologia, na escola, a gente viu isso. Para ser uma espécie, a gente tem que pegar dois indivíduos, esses dois indivíduos eles têm que cruzar entre si e gerar descendentes. E esses descendentes têm que ser férteis. Então, por exemplo, os leões e os tigres, eles conseguem cruzar entre si. Geram um animal chamado liger, né? Mistura de lion com tiger. E aí, os filhotes, os ligers, os machos são inférteis. O liger macho não consegue se reproduzir, a fêmea sim. Então, segundo os critérios da ciência, eles não são a mesma espécie. Tigres e leões são espécies diferentes. Se a gente pega o lobo e o cachorro, eles cruzam entre si e geram descendentes férteis de ambos os sexos. Né? Lá na década de 50 ou 60 fizeram experimentos na Alemanha cruzando lobos com poodles. Eu não sei que bicho que é, né? Meio estranho. Mas eram férteis. Né? Ou seja, cães e lobos eles são a mesma espécie. E aí um grupo de cientistas que faz essa classificação de espécies, né, aqueles nomes científicos, são do Smithsonian Institution, que é lá dos Estados Unidos. E desde 1993, eles não chamam mais os cães por canis familiares. Eu aprendi na escola que era canis familiares, mas está errado. É canis lupus familiares. E de onde vem esse lupus? Vem do nome científico do lobo. O nome científico do lobo é canis lupus. Se o cachorro é o canis lupus familiaris, significa que ele é uma subespécie do lobo. É um outro grupo de lobos. É como se fosse carro. Mudou a lataria, mas o motor é o mesmo, é motor de lobo. O mesmo. Entendeu? Show de bola. Baita aula. Vamos para a próxima pergunta. Por que a alimentação natural é a melhor escolha hoje para os nossos cães? Então, porque, em primeiro lugar, respeita a natureza do cão. Né? De ver se não. Isso, é tudo isso, né? A alimentação natural, ela vai respeitar a natureza do cachorro, vai dar alimentos aí de excelente qualidade, porque se a gente para pensar, não basta que a dieta do cachorro, que a ração ou a alimentação natural do cachorro tenha, sei lá, proteínas, né? Tenha aminoácidos, tenha, sei lá, tirosina, por exemplo, tenha, enfim, outros aminoácidos, porque, assim, diferentes aminoácidos eles podem estar presentes em alimentos de origem animal e em alimentos de origem vegetal. Só que o cachorro ele foi feito para absorver
esse aminoácido em um alimento de origem animal e não de alimento de origem vegetal. E isso gera impacto no cachorro, né? Em todo o crescimento dele, no funcionamento do organismo dele, no sistema de defesa dele, né? Por isso, a alimentação natural é o que há de mais adequado para o cachorro. Entendi. E como eu trabalho a parte do adestramento, trabalho também a parte do comportamento. Eu sempre falo para os meus alunos também, sempre quando eu vou fazer um atendimento presencial, eu sempre bato na questão da alimentação, né? Da questão da Uhum. alimentação. Seja o cão comer alimentação natural ou a ração, né? Mas muitos donos também acabam deixando a ração exposta para o cão, né? Ou às vezes dá uma alimentação natural, mas dada de forma errada. Mas a alimentação, né, em si, em geral, é uma das principais coisas também que acaba acarretando no comportamento Uhum. dos cães, né? Então, como o senhor disse, a gente extrair comportamentos naturais dos nossos cães através da alimentação também, isso é muito interessante, né? Isso acarreta muito no comportamento dos Sim, sim, nossos com certeza. cães. A alimentação natural pode ser fornecida para qualquer tipo de cão, pode ser fornecida para todos os cães, ou tem uma raça específica que não pode comer. Ou todos os cães, o vira-lata pode comer. O Sim, vira-lata sim. come lixo, né? O vira-lata tá sempre na rua lá comendo lixo, né? Então, Sim, todos os cães podem sim, comer. todos os cães eles podem comer, mas em alguns casos a gente precisa fazer adaptações, né? Por conta dos cruzamentos, das diferentes raças, os diferentes tipos e tamanhos de cachorro, alguns cães, por exemplo, eu não recomendo que recebam a dieta crua com ossos. Existem três modalidades básicas de alimentação natural: a dieta crua com ossos, a dieta crua sem ossos e a dieta cozida, parênteses, sem ossos, porque os ossos não devem ser cozidos nunca, né? Os ossos são seguros se dados crus e para os cães de tamanho adequado que a gente vai falar aqui. Então, por exemplo, você tem um cachorro que é muito pequeno ou um cachorro que tem focinho curto, eu não recomendo que esse cachorro receba ossos, porque eles podem se engasgar. Pode até ser um cachorro grande, né? Um bulldog, por exemplo. Mas mesmo assim, tem focinho curto. Então, não recomendo, ele pode sofrer um acidente, né? São Braquicefálicos, isso. braquicefálicos, né? Não recomendo para esses cães. Daí, a dieta que vai ser adequada para eles vai ser ou a dieta crua sem ossos ou a dieta cozida. Já os cães médios e os cães grandes, eles podem ter essas três modalidades, né? Podem receber a dieta crua com ossos, a crua sem ossos e a dieta cozida, que é sem ossos. E aí vale lembrar uma coisa: a dieta crua sem ossos e a dieta cozida precisa de mais suplementação do que a dieta crua com ossos, né? E a gente volta para a natureza. Os cães, eles têm uma necessidade diária de cálcio maior do que a nossa, proporcionalmente ao tamanho deles, né? E aí faz todo sentido eles comerem ossos. E o osso é assim, uma excelente fonte de cálcio. Então, se a gente vai dar a dieta crua sem ossos e a dieta cozida, a gente precisa entrar com uma suplementação. E tem que ser uma suplementação que seja adequada para uso com alimentação natural. No momento, no mercado, nós temos duas, o Food Dog e o NutroPlus. Eu recomendo mais o NutroPlus porque ele rende mais do que o Food Dog. Existem outras suplementações de aminoácidos, de vitaminas, de minerais no mercado, que por nutriente, para saber a proporção comparando, por exemplo, o Food Dog, o NutroPlus com uma dessas outras no mercado. E as concentrações dos nutrientes são completamente diferentes, né? Alguns nutrientes, os suplementos como o Food Dog, NutroPlus, têm assim, o dobro, o triplo do que o outro suplemento traz. O outro suplemento, em alguns outros nutrientes, tem uma quantidade muito maior do que o NutroPlus e o Food Dog. Então, assim, é aquilo que falei lá no começo, né? Os nutrientes, eles não podem estar nem em escassez e nem em excesso. As duas situações são ruins. Então, tem que usar, tem que estar Tem que estar controlado, tem que controlado. ser um suplemento que seja adequado para uso com a alimentação natural. Entendi. Doutor, uma pergunta referente aos Uhum. ossos, tá? Eu pesquiso bastante na internet. Eu vi que a gente dá pés de galinha, pescoço de ganso. Eu já vi até um vídeo, um cara, um adestrador, se eu não me engano, era um criador,
alimentando uns pitbulls, né, aquele criador de pitbulls, alimentando com pés de galinha, pescoço de galinha e tudo mais. O que o senhor diz desse tipo de alimentação e os tipos de ossos que a gente pode oferecer aos nossos Tá. Eu não vi o que você falou, mas assim, se ele dá exclusivamente pé de galinha e pescoço, ou de frango, de ganso, de qualquer outro animal, essa dieta está desbalanceada, né? Não tem proporções ali adequadas de músculo, de ossos mesmo, e também de outros nutrientes, né? As vísceras, elas têm que entrar na alimentação dos cães, e elas são riquíssimas aí em diversas vitaminas, em diversos minerais, que a carne em si não tem. Então, assim, teria que ser suplementado, teria que, na verdade, fazer a dieta correta, né? É o que seria ideal. Um cachorro que passa muito tempo comendo esse tipo de alimento, ele vai ficar com uma série de outras deficiências, né? Uma coisa que eu via na época da faculdade, acontecia mais com gatos, para falar a verdade. Mas tinham, assim, algumas pessoas que chegavam lá com um gato super mal, intoxicado com vitamina A. E por quê? Porque a pessoa dava fígado para o gato comer e apenas fígado, só fígado. O gato só comia fígado. Então, assim, é a questão do equilíbrio, né? A alimentação dos cães, ela deve ter uma proporção de carne com ossos, no caso a dieta crua com ossos. Se não for a dieta crua com ossos, né, vai ter só a porção de carne, uma porção de vísceras e uma porção de vegetais. E aí a gente pode entrar naquilo, né? Ah, mas você falou que o cachorro é carnívoro, por que tem que dar vegetal para ele? Aí vamos lembrar da natureza. O lobo, quando ele caça, ele come a presa inteira. Ele vai comer a musculatura da presa, né, a carne, os ossos e as vísceras. E quando ele comer ali o estômago e o intestino dessa presa, vai estar cheio de material vegetal ali, já super digerido, né? O herbívoro ali já comeu, já mastigou bastante, já tem enzima digestiva dele, e aí o lobo vai pegar esse material vegetal indiretamente, né? Se ele fosse comer aquele material vegetal diretamente, ele não conseguiria absorver praticamente nada. E é por isso que a minha recomendação, inclusive, mesmo nas dietas crua com ossos e crua sem ossos, é que os vegetais sejam processados de alguma forma para facilitar a digestão do cachorro, porque senão ele vai ter dificuldade. E aí outra coisa que a gente... Para dar como uma suplementação, não digo. E aí uma outra coisa que a gente volta lá nas rações no uso de grãos, né? Então não tem problema ter grão na ração porque tem que ter uma porção de vegetais. Tem um problema sim. O problema é as presas dos lobos, elas não comem grãos. Elas comem plantinhas ali, né? Então os lobos, eles não têm acesso a grãos. E a questão de ter ou não acesso é que vai fazer a diferença no metabolismo, né? Se o lobo, ou o cachorro mesmo, né, ele vai ter condições de metabolizar corretamente ali esses grãos. Ele não evoluiu para isso, né? Ele evoluiu para ingerir esse material vegetal que o herbívoro comeu. Indiretamente, esse material vegetal que esse herbívoro vai comer não é milho, trigo e soja, né? Vai ser o que ele encontra ali na natureza. Sim. E aí grande parte das alergias dos cães acontece por conta disso. Eu acho estranho rações hipoalergênicas terem ali nos ingredientes milho, trigo e soja, né? Não faz sentido. Faz muito mais lógica o cachorro ter alergia a milho, trigo e soja do que ele ter alergia a frango. E existe uma lenda que cachorro com alergia, com problema de pele, é alergia a frango. Não necessariamente, né? É mais fácil que ele esteja com alergia a grãos do que a frango. É um animal carnívoro, né? Sim. Já aproveitando, já enganjando isso que o senhor falou aí, teve uma pergunta aqui, ó. A perda de pelos em locais específicos está diretamente ligado à alimentação? Não necessariamente. A perda de pelo, ela começa a ser, assim, ela deve ser encarada como uma doença no caso de alguma área do cachorro ficar completamente sem pelo, né? Os cães têm quedas de pelo e aí, dependendo do cachorro, vai cair mais, vai cair menos, mas se aparece uma área no cachorro completamente sem pelo, pode ser considerado uma doença. Qual doença é? Não sei. Aí tem que examinar, tem que, né, coletar a amostra e tal. Algumas doenças de queda de pelo, elas podem ser por fungo, por bactéria, mas elas podem ser também por disfunções hormonais. Então tem que pesquisar, porque se não faz o tratamento certo, o cachorro não vai melhorar. Agora, uma queda de pelo assim exagerada, que não chega a formar essas áreas
né, carequinhas, digamos assim, essas áreas de alopecia, que não tem pelos. Mas, se o cachorro está recebendo uma alimentação inadequada, né, está comendo milho, trigo, soja ali na ração, isso pode acentuar a queda de pelo deles. Então, a experiência que eu tenho é, o tutor chega, ele quer uma dieta para o cachorro dele. E aí, uma das coisas que ele relata é, o cachorro cai muito pelo, tô achando que está exagerado. Não chega a formar área de alopecia, mas está caindo muito. E aí, quando passa para a alimentação natural, a queda de pelo do cachorro diminui, né? Porque ele está recebendo ali alimentos que são adequados para ele, né? Alimentos que vão ajudar ele a ter uma saúde de forma geral. Porque a gente vai pensar ali na natureza, né? O que é mais importante? Manter a saúde da musculatura ou manter a saúde dos pelos? Se o cachorro está tendo uma ingestão fraca, digamos assim, de nutrientes ou de nutrientes inadequados, o corpo vai pegar esse nutriente e vai falar assim, olha, pelo, você não é essencial, o cachorro pode viver careca, né? Mas a musculatura dele, o cérebro dele tem que funcionar. Então, vamos direcionar os nutrientes para esses outros órgãos. Agora, o cachorro passa a receber alimentação natural, foi balanceado certinho, ele tem uma abundância de nutrientes. E aí ele vai poder nutrir as diversas partes do organismo, né? Incluindo os pelos. Entendi. Show de bola. Entendi. Agora, essa pergunta a gente falou, o senhor chegou a falar um pouco, mas só para aprofundar um pouco mais, para complementar. Aqueles animais que têm algum problema de saúde renal, cardíaco, como o senhor disse, podem receber alimentação natural. Aí o senhor disse que teria que fazer teria um outro processo, né, a ser seguido. Isso. Assim, para os animais que são saudáveis, você mesmo pode fazer a dieta do seu cachorro, não tem nenhum problema. É só você sentar, você estuda a respeito para não fazer de qualquer jeito. Já os animais que têm algum tipo de doença, eles precisam de dietas especiais. Nesses casos, as dietas funcionam como medicamentos, deve ser encarado dessa forma, porque uma alimentação inadequada vai piorar o quadro do animal. E em alguns casos, né, ou na maioria deles, o médico veterinário tem que ficar acompanhando os exames que o cachorro vai fazer no decorrer do tempo para ver se é necessário alguma mudança na dieta dele. Uma doença que isso acontece muito, de ter que ter mudanças ali de quando em quando, é nos casos do paciente doente renal. Porque existem 4 tipos de doente renal, né? Desde uma doença renal mais leve até uma doença mais grave. E aí a dieta desse animal vai mudar. Fora que, se você está com um médico veterinário que tem uma pegada de tratamento natural, uma pegada holística, ele pode ainda passar suplementos específicos para o seu cachorro, né? Vai mandar manipular, vai ser específico ali para auxiliar no tratamento da doença. Não vai substituir, né? Mas vai ajudar o animal a se manter melhor. Entendi. E a gente sabe, né, doutor, que existe, né, rações medicamentosas, né, problemas renais, obesidade, cardíaco também. E o senhor, com alimentação natural, claro, com acompanhamento de veterinário e tudo mais, ele pode ser controlado mesmo assim com com a alimentação natural, sem dar a ração Sim, medicamentosa? se for feito, como eu disse, né? Dessa maneira adequada, com acompanhamento de um Sim, profissional, né? sim, Uma das grandes questões, por sim. exemplo, com Show relação de também à bola. doença renal, é que existe uma lenda que o cachorro doente renal tem que receber obrigatoriamente uma menor quantidade de proteína. Esse dado serve para humanos. Não foram feitos ainda estudos em cães. Pegaram os dados de humanos e falaram assim, ó, é igual cachorro. No cachorro, quer dizer, no cachorro vai ser igual e tal. Isso prejudica o tratamento do cachorro, faz que ele piore mais rápido, na verdade. Porque o rim dele já está ali se deformando e perdendo a massa dele, né? Perdendo matéria. Eu vou restringir proteína, o cachorro vai acabar consumindo as proteínas do rim para se manter, né? Então esse é um ponto. E as rações renais, elas são pobres em proteína, né? Assim, é claro que em casos mais graves de doença renal, aí tudo bem. É necessário sim reduzir proteína, mas não tanto quanto fazem. E aí tem cachorro que está numa fase renal 1, 2, 3, que dá para manter uma quantidade legal de proteína ainda, e ele já está recebendo a ração renal que é pobre em proteína. Entendi. Show de bola. Antigamente a gente ouvia falar muito que arroz, frango e cenoura era comida saudável para os cães. Isso é considerado alimentação natural? Então, não. Principalmente arroz, fubá,
né, o angu, a cenoura e tal, são riquíssimos em carboidrato, né? E às vezes que eu vi assim, as pessoas, não, eu dou fubá para o cachorro, eu dou angu e tal, é uma grande quantidade dessa parte de carboidrato e uma pequena quantidade de carne. E isso é ruim, o cachorro é carnívoro, ele não tem uma necessidade de retirar energia de carboidrato, né? Ele consegue utilizar energia com muita eficiência, a energia que vem das proteínas e das gorduras, né? E aí a gente vê, por exemplo, muito cachorro aí com diabetes. É meio que um absurdo um cachorro ter diabetes, né, por essa questão de problemas na produção de insulina e tal. Porque diabetes é uma doença associada ao consumo de açúcar, né? A gente não deveria ter. Imagina um animal carnívoro, né? Sim. Por falta de Isso, proteína. por um exagero nessa quantidade de carboidrato. Um exagero de carboidrato. Ah, entendi. Então, o pessoal antigamente, né? Que nem eu moro aqui, eu moro na fronteira, né? Eu moro numa cidade pequena. Então, o pessoal ainda hoje alimenta muito, principalmente o pessoal que mora em sítios, chácaras, fazendas, alimentam muitos cães desse tipo, né? Com arroz, com frango, fubá. E também antigamente, bem antigamente, o pessoal Uhum, dava isso, né? Para os cães, né? De fubá, essas coisas assim. E eram cães saudáveis, digamos assim, né? Porque não tinha outra coisa para comer, uhum, né? Sair para caçar, às vezes saía para caçar, mas não tinha as proteínas que eram uhum. para ter, né? Existe mais de um tipo de AN, de alimentação natural, isso o senhor falou, né? São três tipos, né? Isso, a Ossos, crua com ossos, a crua sem ossos e a cozida, ossos, que é sem ossos. Isso. e a cozida. Tá, entendi. O que muda na vida diária de um cão que recebe alimentação A primeira natural? coisa é a felicidade. Você já viu um cachorro feliz comendo ração? Não, você coloca a ração lá, o cachorro cheira, aí ele, deixa pra lá, depois eu vou procurar outra coisa, se não tiver nada, e depois ele vai lá e come, né? Então, assim, na alimentação natural você vai ver a alegria do cachorro, a felicidade dele. Você começa a preparar ali a alimentação do cachorro, ele já associa os sons, né? A rotina ali, ele já fica maluco querendo comer a alimentação natural. E ele vai comer na hora, ele não vai, depois eu como. Não, ele vai devorar. A saúde, de modo geral, do cachorro vai melhorar também. Ele está recebendo ali combustível de qualidade para funcionar bem. Então, ele vai funcionar de uma forma melhor, o corpo dele, como um todo, vai ser nutrido. Né? O corpo não vai ficar precisando assim, não, eu preciso ter um pouco de nutriente, vou cuidar do cérebro, e o pelo não é tão necessário para sobreviver, então deixa o pelo feio. Né? O que a gente vê é que os pelos e a pele dos animais melhora muito. Né? Como é um nutriente de maior qualidade, o cachorro consegue absorver muito também. Então, na maioria dos casos, a quantidade de fezes do cachorro diminui, essas fezes são mais secas e têm um cheiro mais suave, naquele negócio fedido que ficou ali fermentando, que o cachorro não conseguiu absorver, que é o que mais acontece no caso das rações. Gosto de comer um urubu. Os animais, eles ficam também melhor hidratados. Se a gente para pensar, a ração é como se fosse um biscoito. Você come um biscoito, você vai ficar com sede. Muito pobre em água. O cachorro que recebe alimentação natural, ele está se hidratando e isso ajuda, inclusive, a prevenir a doença renal. E uma coisa que você vai perceber quando o cachorro começar a comer alimentação natural é que ele vai diminuir um pouco a ingestão de água. Por quê? Porque ele já está recebendo água ali na alimentação. Já tem, na Isso, alimentação já tem bastante água. E a ração, como é seca, né? Já ele vai ter para que se tomar manter. água para. E outra, né? Com a ração, quando ele se alimenta, ele toma água, a ração que é isso daqui, vira Isso, isso daqui, né? No estômago do, sim. do cão, né? E aí o cachorro também vai ter mais energia para as atividades diárias. O seu cachorro, quando ele vai digerir uma maior quantidade de proteína, o estômago dele tende a ficar mais ácido. Quando o cachorro tem que digerir carboidrato, ele fica com o estômago menos ácido. E quanto mais ácido o estômago mais ele é eficiente em matar bactérias. Então o cachorro, ele pode ingerir bactéria que vem na alimentação, por exemplo. Não existe nada que é livre de bactérias, né? Sempre tem bactéria. Ele vai cheirar alguma coisa quando está passeando, ele acaba lambendo e tal. Se ele tem um estômago mais ácido, que é o estômago de um carnívoro, né? Que está comendo ali uma grande quantidade de carne, de alimento de origem animal, o, esse estômago dele vai ser o primeiro órgão do sistema imunológico dele. Vai ser a primeira barreira ali
a eliminar já um monte de doença que pode entrar ali por via oral no cachorro. Se o cachorro está comendo ração, ele está comendo uma grande quantidade de carboidrato. O estômago dele vai ser menos ácido e logo menos eficiente em eliminar problemas. Né? E também uma coisa que vale muito a pena destacar é a longevidade do cachorro. Vai aumentar a longevidade. Já parou para pensar que o fato de você dar uma ração para o seu cachorro, dar um monte de carboidrato para ele, pode diminuir o tempo que ele vai passar com você? Imagina você ficar 1 ano a menos com o seu cachorro, 2 anos a menos com o seu cachorro. Meu, é muito triste perder um cachorro, né? Eu não perdi ainda. Não, já perdi, na verdade já perdi, mas não tive o contato assim, né, na hora da perda, mas eu sei que deve ser É muito triste. complicado. Mas é muito triste. É como hoje nossos cães domésticos, né, tá sempre com nós 24 horas, então eu acho que é praticamente como perder um Sim, com membro da certeza. família, né? Só responder uma pergunta aqui, doutor, rapidinho, ó, do Rodrigo. Ele poderia dar um exemplo de uma alimentação natural? Ela pode ser conservada ou sempre deve ser Então, fresca? você pode preparar a alimentação e congelar por até 1 mês, não tem problema. O lance é a questão dos suplementos. Você vai dar o suplemento para o cachorro, por exemplo, se forem as dietas sem ossos, você vai acrescentar lá o suplemento. Aí você vai acrescentar o suplemento só na hora que você for dar a comida para o cachorro. O ômega 3, você só vai acrescentar na hora que você for dar a alimentação. Porque se você já coloca antes e congela, esse suplemento pode começar a reagir ali com o tempo, com os outros ingredientes ali, né? E ele perder qualidade nutricional. Show de bola. Tem uma outra pergunta do Márcio. E a ração adicionada de frango ou fígado? Foi o que o senhor disse lá no início, não é? Ou só dá ração ou só dá Isso, alimentação natural, né? Dá os dois ali desbalanceia um ou outro. Isso, a isso. dieta do cão ali, né? Mas às vezes lá, esporadicamente, a gente colocar um franguinho Não, desfiado, não, um não tem fígado, nem problema. isso o senhor Aí aconselha. tranquilo. Mas se for esporadicamente, uma vez na semana, sei lá, comprei fígado, sobrou, vai lá cozinhar pro cão lá e botar junto na Uhum. ração, não tem problema. Tá. A outra, a Raíza, o suplemento realmente é Sim, indispensável? se o cachorro não recebe ossos, ele tem que ser suplementado. Senão ele vai ficar com deficiência de cálcio e excesso de fósforo. Isso pode trazer um problema muito grave chamado fratura patológica. Isso acontece com certa frequência em paciente renal. Por que isso acontece? O organismo ele precisa ter uma proporção de fósforo e cálcio. Para cada cálcio que tem no organismo, tem que ter um fósforo e vice-versa. E aí o cachorro renal ele começa a acumular fósforo no organismo dele. Ele, como o rim parou de funcionar adequadamente, ele não consegue eliminar o fósforo na quantidade que deveria. E aí, como não vai entrar uma quantidade de cálcio suficiente para parear com esse tanto de fósforo que está acumulado, o corpo vai começar a retirar cálcio dos ossos. E aí esses ossos vão ficar mais fracos. E aí o cachorro doente renal, ele pode, por exemplo, ir comer alguma coisa e fraturar a mandíbula. Eu já tive um paciente assim. O cachorro vai andar e fratura o braço, a perna. Né? Para vocês verem como a questão da nutrição é fundamental. Se você dá alimentação para um cachorro que não recebe ossos e você não suplementa cálcio, você está correndo um risco aí de, no médio prazo, esse cachorro desenvolver uma espécie de osteoporose, né? De ter esses ossos dele enfraquecidos, porque ele vai retirar cálcio do osso para poder fazer o equilíbrio ali no organismo dele. O cachorro tá brincando lá com bolinha, tá treinando, tá passeando, o cachorro tropeça lá, alguma coisa já quebra a Pois é, pata, ela não sabe complicado. por quê. Pode ser por falta Uhum. de cálcio, né? E quanto ao sistema digestivo, doutor, há algum benefício? Sim, o sistema digestivo de qualquer animal, seja ele herbívoro, onívoro ou carnívoro, ele tem ali uma, digamos assim, uma coleção de bactérias que são boas, que ajudam ali na digestão, diversas vitaminas que, que a gente precisa, que o cachorro precisa e outros animais precisam, elas não vêm da alimentação, a gente come os ingredientes que as bactérias intestinais vão fazer, né? Então, se o cachorro ele recebe uma alimentação inadequada, ele vai ter um problema chamado de disbiose. A maioria dos cães tem disbiose. Então é por isso que eu estou falando, quer dizer, falei lá no começo, da questão do probiótico.
dê probiótico para o seu cachorro todos os dias, porque os probióticos são as bactérias boas que fazem o intestino funcionar de maneira adequada. E aí você está todo dia mandando um exército renovado ali dessas bactérias, e isso tende a diminuir a quantidade de bactérias ruins e aumentar a quantidade de bactérias boas. Isso vai refletir no seu animal, na pele dele, na mente dele, no cérebro, né? Então, entrando, por exemplo, nessa questão de adestramento, mais da metade dos neurotransmissores, que são as substâncias que fazem o cérebro funcionar adequadamente, são produzidas pelas bactérias intestinais. Então, se o cachorro não está recebendo probióticos, se ele está com disbiose, né, que é uma quantidade muito grande de bactérias ruins no intestino, não tem como ele ter uma mente saudável. Se ele não vai ter uma mente saudável, como que ele vai aprender, né, ali no adestramento? Enfim, então, a alimentação natural traz também essa vantagem de respeitar a microbiota do cachorro, né? A microbiota é essa coleção de bactérias boas ali no intestino. E, doutor, o probiótico também, eu esqueci de perguntar, ele pode entrar também como uma Sim, prevenção, né? Não precisa ser necessariamente depois que o cão apresentou, sei lá, algum problema, uma não, diarreia, dê alguma coisa. sempre, Ele pode entrar como sim, uma dê prevenção sempre também. probiótico para o seu cachorro, todos os dias. Não importa se ele é filhote, se ele é adulto, se ele é idoso, tal. É claro que se o seu cachorro tiver algum problema de saúde, aí pode ser que um probiótico seja mais adequado do que outro. Aí você verifica com o seu médico veterinário. Mas se seu cachorro é saudável, você pode dar o kefir de leite, pode dar o repolho fermentado, o chucrute, né? São excelentes probióticos aí para os cães. É isso, na verdade, eu nunca ofereci Uhum. para meus cães, né? Até ser por isso que eu estou perguntando, eu até vou até comprar então, né? Vou até tenho Sim, umas sim. ampolinhas, né, que tem nas pet shops, e vou testar para ver como é que vai Uhum. sair com eles. E tem ali, né, a Isso, dosagem, tem tudo sim. certinho, né? Tem sim. Eu particularmente prefiro o kefir Ah, e o repolho fermentado do que esses probióticos que vendem nessas ampolas. Eles têm melhor qualidade a senhora e, prefere. assim, pensando em dar todo dia, principalmente para quem tem cachorro grande, sai muito caro dar esse probiótico da ampola. Sai muito mais barato dar o kefir de leite ou o repolho Entendi. fermentado. O senhor disse que tem essa receita na sua bio, Isso, né? tem, no meu canal tem os vídeos. Tá. Quem quiser os vídeos, me manda Ah, tem os uma vídeos também. mensagem no direct, que aí eu mando os links. Eu botei aqui o seu Instagram também para o pessoal Tá bom. seguir o YouTube também. Ahn, o cachorro pode viver mais com a N, a gente falou isso, né? O senhor acabou de falar que o cão ele tem mais Uhum. longevidade de vida, né? Ele vive mais, na verdade, né? Com a alimentação natural do que Isso. com a ração, né? Isso aí a gente respondeu. Tá? E quanto às alergias? Com comida de verdade, existe mais chances de alergia ou não? Então, fica mais fácil de detectar qual alimento ou quais alimentos o cachorro tem alergia e também dá para a gente escolher os alimentos, né? Se você pega a ração, cada pellet da ração, que é aquela bolinha, tem 100% dos ingredientes que está ali. Não tem como eliminar. Ah, meu cachorro tem alergia a milho. Eu comprei essa ração hipoalergênica que tem milho. O que eu vou fazer? Nada, vou ter que comprar uma outra ração, vou ter que ver um outro alimento. Na alimentação natural, você detecta, ah, não, meu cachorro tem problema com milho, não vou dar, mas assim, não dê milho para nenhum cachorro, pelo amor de Deus, que é horrível. Mas, por exemplo, cachorro que tem alergias e problemas de pele, é muito frequente que ele tenha problema com cenoura, é comum. Então você já sabe, ah, meu cachorro está com problema de pele, não vou dar cenoura para ele. Né? Fica mais fácil de identificar Sim. Ah, esse da isso, cenoura fica eu mais ouvi fácil de falar. identificar o alimento que seu cachorro tem problema e eliminar esse alimento. Né? Entendi. Hum, e que conselho que o senhor daria para quem deseja iniciar alimentação natural para o seu cão? Então, faça a alimentação natural do seu cachorro de uma maneira pensada, de uma maneira estudada. Hoje tem muito material na internet para isso. Né? Não faça uma invenção da sua cabeça. E não desmerecendo o que você pensa em dar para o seu cachorro. Eu sei que você quer dar o melhor para ele. Mas eu vejo algumas receitas de internet que me assustam. Né? Eu vejo com alguma frequência a receita de pasta de proteína para cão. Você pega 1 quilo de carne, 1 quilo de fígado, um tanto de água que dê para bater tudo num processador, no liquidificador, e aí é a pasta de proteína. Realmente é uma pasta de proteína, mas com certeza tem uma concentração muito Sim. alta de fósforo. Aí o seu cachorro vai compensar como? Tirando o cálcio do osso. Né? Então é complicado.
Por exemplo, eu fiz o vídeo lá falando sobre angu para cachorro, sobre fubá, não recomendo, é milho. Né? Milho é um alimento horrível para o cachorro. Uhum. E às vezes as pessoas não entendem, acham, não, ele tá chato, ele quer vender a ração dele e tal, nem vende a ração, né? Mas assim, é uma orientação, não faça dessa forma. Então, procure material na internet, tem muito material a respeito disso. Tem o canal ANP Dog, meu canal, já são mais de 300 vídeos sobre alimentação natural para cães, falo sobre diversos alimentos. Tem os livros que eu escrevi, o link para os livros está aqui na minha bio. Tem o meu curso online também, e o link também está aqui na bio. Você pode também contratar um médico veterinário para fazer esse serviço para você. Né? Principalmente, se é um animal que tem doença, ele precisa de uma dieta especial. Aí você vai falar com o médico veterinário. Sim. Para ter um acompanhamento específico ali, para não fazer uma mistura lá no liquidificador e teu cachorro tá Isso. babando no outro dia, né? Perigoso. Doutor, só respondeu as últimas perguntas aqui, tá? Pra gente. A minha Rottweiler está com uma queda significativa de pelo. Tem alguma vitamina que eu possa administrar para evitar a queda de pelos? Então, a queda de pelos, provavelmente, se ela come ração, vai estar mais associada aos grãos que estão na ração, ao BHT e BHA que pode estar nessa ração, ao transgênico, né? Não é falta de vitamina, é falta de uma alimentação adequada. O cachorro não deve comer grão, o cachorro tem que comer alimentos de origem animal, principalmente. Os vegetais que ele vai comer não são grãos, são outros, né? Então, verifique isso daí. Viu, Júnior? Viu a orientação do Dr. Edgar. Água de coco é bom? Sim, água de coco é bom, claro que tudo com equilíbrio e alguns animais não podem receber água de coco, não devem, né? Principalmente cachorro doente renal, porque a água de coco é muito rica em fósforo, né? E aí o cachorro doente renal ele já está acumulando fósforo. Se você der água de coco para ele, ele vai acumular mais fósforo ainda e vai causar aquele problema lá com cálcio. Aí vai dar problema. A Tati Siqueira também perguntou aqui, ó. Se o meu cachorro se acostumar com alimentação natural, ele vai continuar aceitando a ração? É aquilo que o senhor falou, né? Um ou outro. Ou só dá a N ou só a Isso é a ração. recomendação. Pode acontecer o caso de a pessoa precisar voltar da ração, né? Acontece muito com um cliente que assim, eu vou viajar e aí a pessoa que vai ficar cuidando do cachorro não vai ter condição de preparar a alimentação natural, mesmo se eu preparar, ela não vai saber dar e tal. Então, tudo bem, volte temporariamente a dar a ração, faça o desmame, né? Sempre uma transição. Se vai começar a dar alimentação natural, não pode ser do dia para a noite. Tem que ir fazendo uma transição para o cachorro não dar diarreia. Se vai voltar a dar a ração, faz uma transição novamente, né? E assim, Mesmo 7 eu dias, faço até né? maior. Eu faço assim, a cada 4 dias, 25% ali de alteração, né? Então, assim, se precisar voltar a dar a ração, procura uma ração boa, que não tenha grãos, que não tenha BHT, BHA, que não tenha transgênicos, né? Essas rações são as melhores. Agora, se seu cachorro vai aceitar ou não, isso é bem variável, varia de cachorro para cachorro. Não tem uma resposta exata para essa pergunta. Ah, porque tem cães que gostam de comer ração, como o senhor disse, né? Tem uns que só vão ali cheirar. Eu, particularmente, eu tenho 5, né? 4 deles adoram comer ração. Eu boto ali no pote ali, ou às vezes em treinamento, eles comem super bem. Só tem um, que é o macho aqui, o guri, que tem 5 anos. Que às vezes ele come, às vezes ele não come, às vezes. Mas aí quando eu faço uma comida diferente, né? Eu boto uma proteína, faço uma alimentação ali para ele ali, mas ele come ração. Ele come com mais vontade, né? Como o senhor disse, o cachorro ele tem mais vontade, né? Mais palatabilidade, digamos assim, do que a ração. Doutor, eu acho que por aqui é isso. Não sei se o senhor vai querer voltar. O Instagram está encerrando a live, tá? Eu só vou voltar então e vou apresentar aqui para o pessoal as suas redes sociais para começar a seguir o senhor lá, para mandar as dúvidas que tiver e conhecer o seu canal. Lá, pode ser? Tá, doutor? Muito obrigado por a sua presença aí.